Ei, Roberta, bem-vinda! Tudo bem? Eu estava explicando aqui para o público que a gente vai falar sobre um assunto que permeia, que é uma das bases da pluriversidade, que é o serviço voluntário. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar para a gente, contar um pouquinho quem é você. Ok. Boa noite, Pati. Boa noite, todo mundo. Gratidão, Linha, Rô, pela oportunidade. Bom, eu sou a Roberta, né? Como você acabou de dizer. Eu sou professora. Hoje eu não estou professora, mas a minha profissão é pedagoga. E, assim, por mais de 20 anos eu atuei na área da educação, aprendendo como as crianças aprendem, né? Então foi muito bom. Mas, assim, o que eu quero colocar aqui na minha apresentação, Pati, é que a Pluri chegou assim. Eu não me lembro exatamente quando que a Pluri chegou na minha vida. Eu sei que foi esse ano, mas eu não sei como ela chegou. Só que o que eu tenho certeza é que ela chegou no momento que eu me propus a realizar aquilo que eu tinha como propósito, entendeu? Então, isso foi assim, nossa, encantador na minha vida. Então, eu quero convidar todo mundo para sentir isso que eu estou sentindo hoje, sabe? De colocar esse poder que a gente tem, todos temos, de realizar. Sabe, eu não gosto muito de usar essa palavra empreendedorismo, porque ela está um pouco gasta hoje, né? Mas empreender no sentido de realizar, entendeu? Então, e poder gerar, sentir essa felicidade e gerar essa felicidade. E eu acho que o assunto que a gente vai trazer hoje, ele vem muito ao encontro disso tudo, né? De você sentir-se feliz e gerar felicidade para o outro. Tá? Opa! Então, mais ou menos isso. Pois então, e quem é que não quer ser feliz, né? Aliás, eu vi que você entrou com um perfil Essência da Felicidade. Isso, Pati. Então eu tô assim, muito assim, eu tô transbordando de felicidade, né? Porque a Essência da Felicidade é um projeto que acabou de sair do forno, assim, em primeira mão aí para Pluri, né? E assim, está iniciando hoje. Eu quero agradecer muito o Tiago, meu sobrinho, que tá aí como meu consultor digital, que preparou tudo para mim com muita competência, muito carinho. E assim, com esse projeto, eu quero exatamente isso, entendeu? Colocar para as pessoas que todo mundo tem suas habilidades, os seus potenciais. Às vezes a gente ainda não conseguiu fazer aquele mergulho, aquela introspecção interior para descobrir qual é esse potencial, qual é essa habilidade, entendeu? Mas em breve nós vamos fazer aí uma jornadinha que eu vou dar assim, dicas práticas de como fazer esse mergulho para o autoconhecimento, que funcionou muito bem comigo e eu tenho certeza que vai funcionar com todo mundo. Então esse projeto vem assim ao encontro disso tudo, entendeu? E estou assim estreando ele com essa live maravilhosa, com esse sabor de trabalho voluntário. Nossa, a gente fica super, a gente se sente super assim prestigiada, né, de você estar inaugurando o teu projeto, que é um projeto que é uma coisa que dá para sentir que tem muito carinho aí seu por ele, né, muito amor, muita dedicação aqui junto com a gente. Então sucesso para o teu projeto, né, que ele comece com o pé direito. Então a gente vai começar com o pé direito, porque a primeira coisa que eu queria que você explicasse para gente o que é exatamente o serviço voluntário? O que é o voluntariado? Sim, Paty, para a gente poder falar assim do voluntário, eu gostaria assim deixar bem definido que a gente vai trabalhar aqui em dois âmbitos, tá? A gente vai falar um pouquinho do âmbito social, que assim é muito acolhedor esse lado do trabalho voluntário, esse lado social, e a gente vai falar um pouquinho da parte legal, né? Da parte do direito, da legislação, porque é tão importante o trabalho voluntário que, assim, ele já é reconhecido legalmente também, entendeu? Então, a gente Legal.
trabalhar nesses dois eixos, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Vamos começar pelo social. Uhum. Eu trouxe aqui a definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que hoje a OMS ela reconhece a felicidade, o estado de estar feliz, tá? Então, o que é a felicidade para a OMS? Primeiro, é aquela forma de operar num estado de bem-estar, entendeu? Então, a gente ultrapassa a saúde física, a gente vai para um patamar mais elevado que é o bem-estar. Isso é ser feliz, estar feliz. A segunda coisa, aquilo que a gente tem dentro da gente como propósito e que a gente pode doar para o mundo, isso é a segunda definição de estar feliz para a OMS. Uau! Ah, Sério? sério? Caramba! Que E a demais! terceira também, que tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando aqui agora, a terceira é o seguinte: aquilo que você pode doar para a sua comunidade, para a comunidade que você está inserida, né? Para um engajamento, por exemplo, numa instituição que você se identifica, em um projeto que você se identifica. Então, isso também é estar feliz para a OMS. Uau! Tudo Então, a ver veja, com o tema que nós vamos tratar hoje, olha só. casadinho, né? E aí a gente tem também, numa perspectiva da saúde mental, a gente também traz a felicidade como uma forma de satisfação com a vida. Então, quando a gente está feliz, a gente está satisfeito com a vida. E aí, o que acontece? A gente tem momentos mais duradouros e combinados de emoções, sentimentos, tipo gratidão, que é um sentimento. Então, a gratidão perdura por mais tempo, a alegria, o pertencimento, né? Porque a gente tem necessidade Hum, de pertencer, necessidade de socialização, entendeu? Então, essa é numa perspectiva de saúde mental. Então, quando a gente fala em trabalho voluntário nessa amplitude, porque o trabalho voluntário hoje, ele é visto como, assim, de uma forma mais ampla do que ele era visto há um tempo atrás, digamos assim, né? Porque há um hum, tempo atrás a gente via o trabalho voluntário assim, ó, só como, por exemplo, dar de comer a quem tinha fome, né? Não que isso não uhum, seja uma iniciativa altamente importante, né? Tratar de uma pessoa uhum, doente voluntariamente. Só que hoje ele abarca mais coisas, o trabalho voluntário hoje, né? Ele abarca isso tudo que eu te falei, essa questão tipo, a pessoa ela tem um engajamento no que ela sente que ela pode contribuir, por exemplo, com questões administrativas dentro de uma fundação, dentro de uma instituição. Então, ela vai lá e colabora com aquilo que ela tem de melhor, né? Que muitas vezes não é só aquele trabalho de cuidado, né? Às vezes é um trabalho mais para o eixo profissional, né? E assim, puxando um gancho também em relação a isso, é interessante, porque isso acaba elevando o nosso currículo, né? Profissionalmente falando também, entendeu? Então é mais uhum. ou menos. Nossa, assim, quando você conversou comigo e falou que existiam aspectos legais no trabalho voluntário, no voluntariado, já foi uma surpresa, né? E realmente trazer essa concepção de que o trabalho voluntário deixou de ser uma coisa que geralmente estava muito associado a instituições religiosas. Então você E tinha, por exemplo, numa igreja, num âmbito religioso, você tinha aquelas pessoas que acolhiam pessoas pobres, preparavam um sopão. Era sempre muito no sentido assistencialista. Mas o que você está me falando aqui, que é uma novidade para mim, é que eu, por exemplo, posso desenvolver uma atividade que não tem nada a ver, não necessariamente eu vou lidar com uma pessoa, com o público, porque eu posso fazer atividades administrativas, sei lá, faz de conta, eu sou muito boa em contabilidade, eu gosto desse assunto, eu posso prestar
voluntariamente a assessoria de contabilidade para uma empresa que se encaixe nessa característica de voluntário. Mas eu posso ser voluntária em qualquer lugar, assim, ou tem lugares específicos? Então, olha, de acordo com a lei, né? A gente tem uma lei, como a gente falou lá no início, né? Ela é uma lei de 1998 e que ela teve uma alteraçãozinha em 2016, tá? Mas, basicamente, o que é perante a lei, na legalidade, o que o legislativo entendeu como trabalho voluntário? Vou até fazer a leitura para ser bem fiel ao texto da lei, né? Tá. Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza. E agora eu acho que responde a tua pergunta. Ou a instituição privada de fins não lucrativos. Então, quer dizer que visa fins lucrativos lá no finalzinho, essa eu não posso prestar, por exemplo, como você falou, um serviço, um trabalho de contabilidade, por exemplo. Entendeu? Empresas que não visam lucro, que usam só seus recursos financeiros para atingir aquele objetivo, um objetivo comum, essa é aquela que eu posso entrar com o meu trabalho voluntário, né? Então, no sentido de, se a empresa tiver uma área de contabilidade, né? Vamos pensar numa empresa pública, que ela tem jurídico, que ela tem setor de compras, né? Que mexe. Então, ele pode atuar em qualquer um desses campos. Você entendeu? Uau. Segundo a lei, é muito interessante. Porque isso agrega no currículo, além de contribuir, assim, né, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, que é, assim, altamente compensador, entendeu? Então, você o quão amplo que é hoje o conceito de trabalho voluntário, né? E Sensacional. Sensacional. E é interessante também, Paty, eu acho que é interessante comentar, que quando lá nos anos 90, no final dos anos 90, quando a gente teve a legislação, né, mostrando que é o trabalho voluntário, as dores da humanidade daquela época não eram as dores da hoje, você entendeu? Então, olha agora, nesse período que a gente está enfrentando, né? Que a gente está sentindo outras dores da humanidade. Entendeu? A gente está sentindo outros tipos de dores. A humanidade está carente de outras coisas, não só de ter sua fome saciada, né? Não é só de coisas materiais. A humanidade está carecendo de outras coisas. E é aí que o voluntário atua. Entendeu? É aí que ele atua para ele poder se satisfazer, né? Ficar bem com ele mesmo, colocar o seu propósito para o mundo, doar o seu propósito e ainda acolher as dores da humanidade. Entendeu? Que legal. Então, o quão profundo é isso, né? É muito profundo. Então, por exemplo, uma das reclamações que as pessoas têm muito é que, poxa vida, eu sou recém-formado, não tenho experiência profissional. E ninguém quer me contratar, porque eu não tenho experiência profissional. Eu poderia ser voluntário até durante mesmo a minha graduação. E isso contaria, você tem percebido, se conta como experiência, né? Olha, Tati, hoje em dia, assim, as empresas, elas acabam, assim, dando até uma preferência, né, para um currículo que conste lá prestação de serviço voluntário na instituição X, entendeu? Então, por quê? Porque além dele estar trazendo mais experiência profissional para agregar naquela empresa, entendeu? Ele já sabe que é um funcionário que ele vai estar adquirindo, que já tem mais vivência, né? Porque hoje a gente sabe, as relações interpessoais, elas são muito consideradas nas empresas, né? Em qualquer campo de trabalho. E até é interessante isso, porque hoje, às vezes, leva-se mais em consideração o jeito que a pessoa se relaciona com o outro,
né, do que até a questão de experiência profissional. Por quê? Porque a experiência profissional, se ela está com vontade, que é a alavanca, ela aprende rapidinho, né? Sim. Agora, a relação interpessoal, ela já é um pouquinho mais trabalhosa, entendeu? Então, você entende? Então, hoje, assim, está muito... E dizem os estudiosos no assunto que daqui a um tempo, daqui a uns anos, além das relações interpessoais serem altamente significativas, as forças de caráter também vão ser levadas em consideração para um funcionário ser, para um colaborador ser agregado à empresa. Entendeu? Então, veja o quanto é importante essa questão do social, né? Eu acho interessante aqui, Paty, eu lembrei de falar o seguinte: quando a empresa, né, até para salvaguardar a empresa, judicialmente falando, a empresa ela pode constar dentro desse projeto dela de voluntariado. Veja bem, quando eu digo empresa, eu quero dizer as instituições, as fundações, todas que cabem na lei, né? Tá. É que para ficar mais fácil a gente fala só empresa. Mas ela pode, quando entra o voluntário, ela traça um perfil dele, né? Qual é a formação escolar dele, o que ele gosta mais de fazer. Tem empresas que até selecionam as atividades e aí ele vai lá com um xizinho e marca aquilo que ele se identifica mais. Entendeu? Então é muito importante. Isso daí, só esse perfil já é um currículo e tanto, né? Entendeu? E tem o outro lado também, que aí é um lado mais legal, que a empresa ela faz um termo de adesão ao trabalho voluntário, né? Aí ela coloca a sua missão, a sua visão, os seus valores, porque o voluntário ele tem que estar a par de tudo isso que a empresa que ele está prestando o seu serviço, né? Quais os valores que essa empresa trabalha? Então, né? Então, nesse termo de adesão, ele conhece tudo isso. Aí tem os regulamentos, tem termos que tem até cláusulas, né? A respeito do tempo, definindo o tempo que o voluntário vai trabalhar, enfim, mais ou menos assim. Você falou projeto, a empresa tem que ter um projeto. Assim, vamos supor uma escola pública, tá? Que provavelmente é totalmente sem fins lucrativos e é pública, etc. Qualquer escola pode acolher o voluntário ou ela precisa ter esse projeto para estar embasada na legislação? Achei super interessante isso. Olha, em relação, foi muito bom você dar o exemplo da escola, olha como as coisas se conectam, né? Isso a gente não conversou um pouquinho. É super interessante porque a lei hoje de diretrizes e bases da educação, ela prevê o serviço voluntário dentro das escolas públicas. Olha! Ela já faz essa previsão. Muito interessante. Desde do ensino fundamental ali, 2, vamos dizer assim, né? Porque já são jovens. Aí perpassa pelo ensino médio e até as universidades, até o ensino superior. Então, a lei já tem essa previsão. E aí, a escola, para poder se organizar melhor, até no sentido de fazer com que esse trabalho do voluntário seja mais efetivo, ela pega e monta esse projeto. Até mesmo com a participação deles. Entendeu? Muitas vezes eles podem montar o projeto e oferecer para a escola, né? Aí a escola vai avaliar junto com o pai, né, com os pais, a comunidade escolar vai avaliar para ver se é pertinente, entendeu? Você viu que interessante? É muito legal isso. Então, quer dizer que, por exemplo, eu não sou a escola, Patrícia, eu posso fazer um projeto e entregar ele numa escola já com uma propositura de trabalho voluntário, assim, ou sozinho, ou com uma equipe, alguma coisa nesse sentido? A lei permite isso. Agora, o que a gente não pode garantir é que a escola, né, vai decidir por fazer o seu, né,
que aconteça de fato aquilo tudo que você propôs, né? Depende da escolher, ver naquele momento se de fato atende às expectativas da comunidade, né? No momento, porque tem isso, né? A gente não sabe em que momento que está essa escola, que está essa instituição. Então, você precisa ver se atende, né? Aquela expectativa. E aí, perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Muito interessante. Demais. E eu falei como pessoa física. E se eu fosse Sim. uma empresa, eu poderia fazer um projeto de trabalho voluntário, uma empresa oferecendo algo voluntariamente, alguma coisa, sei lá, eu sou uma empresa de informática e eu quero Sim. oferecer aulas de informática para os alunos de forma voluntária. Eu posso fazer isso também? Também a lei também diz que sim, porque assim, independente de você ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tanto você pode oferecer, desde que, né, se você for oferecer o trabalho voluntário, né, que você precisa de um prestador, por exemplo. Se você precisar de um prestador, você não pode ter fins lucrativos, né? Uhum. Mas se você quiser oferecer um trabalho voluntário, você pode. Você pode, vamos supor, uma empresa de bairro, por exemplo, que se identifica com o trabalho de uma associação de bairro, ali onde ela está localizada. Ela pode perfeitamente oferecer para ela o seu serviço de forma voluntária, Que legal. entendeu? Então, isso tudo é muito interessante e, assim, é muito rico, né? Porque se a gente tomar consciência do que a gente pode gerar de valor com tudo isso, né, dá para a gente ampliar bem mais o trabalho voluntário do que como ele acontece hoje, né, no nosso país, principalmente. Porque em outros países assim mais desenvolvidos, a gente vê que o serviço voluntário, uma pessoa que tiver no currículo uma prestação de serviço voluntário, ele já sobe alguns patamares aí diante dessa empresa, né? Entendeu? Na visão da empresa. Sim, eu ouvi dizer aqui até no LinkedIn, quando o pessoal coloca lá suas informações profissionais, o trabalho voluntário, claro, não é aquela coisa do trabalho voluntário, hoje eu fiz isso, amanhã eu fiz aquilo, mas principalmente uma coisa com consistência, onde a pessoa desenvolve ali um trabalho, faz uma entrega, ela tem um compromisso, isso é muito valorizado. Então é Sim, interessante, né? Porque é um dar e receber, né? É muito exatamente. Mesmo porque, ó, você doa para o mundo, né? Aquilo que você tem, você doa, né? Mas você também recebe. É um processo de retroalimentação, né? Então, é o que faz a roda da abundância, da prosperidade girar, não é mesmo? interessante. Porque a gente até me lembrei agora, eu acho interessante, pertinente a gente falar, daquele diagrama oriental do Ikigai. Uhum. Na última parte, ele coloca lá, né, para você descobrir seu propósito, tudo ele coloca lá. O que você pode doar para o mundo, para o mundo? Não é verdade? Então, quer Sim, dizer, a gente sabe que essa questão de você é, criar, você cria aquilo que você joga para o mundo, né? Então, uhum. isso daí é física quântica. A física quântica explica isso. Não sou eu, Roberta, quem estou falando. Que de fato acontece essa troca de energia, essa roda da vida. Não, isso a física quântica explica, né? E quando a gente doa algo para o mundo, a gente recebe na mesma proporção ou mais. Ou mais. Isso é Entendeu? E tem estudos científicos, artigos científicos que dizem sobre isso, né? Que a gente fala que é a abundância, a prosperidade. Então, olha aí a oportunidade para você colocar essa roda para girar, fazendo um trabalho voluntário. Independente de qual for, ainda que seja o seu pão, como você falou, no sentido mais assistencialista, ainda que seja, uhum. entendeu? Mas a gente sabe que hoje a gente pode ir um pouquinho mais além. E outra coisa que eu lembrei agora também, muito importante, Paty,
quando você faz esse trabalho, você colabora para a cultura da paz, que é muito interessante, que a gente precisa começar a mudar a nossa cultura, sair da cultura de violência para uma cultura da paz. Sim. A gente acaba criando também uma cultura da empatia, porque a gente começa a sentir a dor do outro também. Então, veja quantas coisas interessantes, quantas trocas que a gente faz com o mundo, né? E vai melhorando o nosso lugarzinho, vai transformando a nossa sociedade, Sim. entendeu? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Roberta, que a gente conversou um pouquinho, mas eu fiquei pensando que é uma oportunidade tão fantástica. Muitas vezes eu percebo, né, em mim e em várias pessoas, que você às vezes fica em dúvida. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa, mas será que eu realmente vou me realizar fazendo isso? Será que isso vai me trazer assim prazer? Será que é uma coisa, porque é que nem quando a gente vai escolher a profissão, são muitas opções, a gente escolhe não necessariamente, algumas pessoas escolhem e depois se frustram. O voluntariado nesse sentido que você está falando, mais amplo, com mais possibilidades, é uma excelente oportunidade para você testar, colocar em prova, para ver se aquilo realmente é uma coisa que te Exatamente. encanta. É uma oportunidade para a pessoa experimentar, né, Paty? Exatamente. Essa é a É palavra, muito né? legal. Experimentar. Então, a pessoa experimenta, vê se de fato ela se identifica, né, com aquela carreira profissional que ela decidiu por seguir, né? Então, até isso ela tem de vantagem. Então, veja, é só vantagens, né? A gente vê que realmente são só vantagens pessoais, sociais, profissionais, né? Então, Legal. isso é muito rico, é um campo assim muito rico que tende a cada vez mais ser mais valorizado pelas pessoas, por governantes, por empresários, sabe? E a gente vai começando a ser tocado também em relação a isso. A gente começa. Então, aquilo que eu falei, então vamos colocar aí o nosso empreendedorismo nas realizações, né? Nas nossas realizações, né? A partir Então, do momento que a gente começar a realizar, a gente vê que flui, flui. mas eu quero aproveitar que eu gostei muito ontem, eu fiz uns desafios aqui, eu achei muito legal. Eu quero desafiar aqui o pessoal que está participando, que está acompanhando a gente, que está ouvindo, para a gente ter uma participação bem ativa, porque eu acho que é um assunto que merece bastante troca. Eu queria que o pessoal escrevesse ali no chat se eles já fizeram algum trabalho voluntário, que trabalho foi esse, se eles quiserem contar, se eles têm vontade de fazer algum trabalho voluntário e que trabalho voluntário é esse. Compartilha aqui com a gente, dá umas dicas, porque às vezes as pessoas pensam, eu queria me voluntariar, mas eu não sei o que eu poderia fazer. E a gente pode ter aqui algumas dicas bem interessantes. Ô, Paty, eu vi que a Nicileia, né? Nicileia, ela colocou uma coisa interessante. Ela colocou que lá na cidade dela, quando vai se fazer algum trabalho voluntário, algumas pessoas já julgam, fazem julgamento. Gente, a questão do julgamento é uma questão muito interessante da gente trabalhar no sentido da observação, tá? Então, se a pessoa está julgando, eu não vou entrar na mesma vibe da pessoa, entendeu? Porque é um julgamento dela, né? É um julgamento dela. Então, o que Roberta, vou fazer diante disso? Tá? Eu vou só observar esses julgamentos, entendeu? Mas vou continuar proativa e operante naquilo que eu me propus a fazer. Olha aí o propósito, entendeu? Aquilo que está gerando felicidade para mim, que eu sei que está gerando uma gratidão imensa para quem está recebendo também, entendeu? Então, isso tudo é muito maior do que qualquer julgamento que a gente possa ouvir. Eu sei, magoa, chateia, porque nós somos seres humanos, né? Mas a gente também não pode esquecer que o julgamento, ele faz parte do ser humano. É o ego. O nosso ego julga e compara o tempo todo, Verdade. entendeu? Então,
sejamos, nesse sentido, observadores, bons observadores, Sim. né? Bom, e uma coisa que a Niceleia falou assim, que as pessoas já acham que é interesse próprio. Mas é interesse próprio. Me faz bem ser voluntário. É interesse meu ser voluntário, me doar. Eu vou ter um benefício, sim, com isso. E aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre esses benefícios do serviço voluntário. Eu acho que seria bem interessante. Sim, é verdade. Ô, Paty, quando a gente fala de interesse próprio, às vezes a gente leva só para um lado negativo, né, da questão, né? Tem interesses, né? Ficou uma palavra meio pesada no mundo atual, né? Interesses, né? Então, Sim. aquele governante só faz aquilo porque ele tem interesse, né? Então, ficou uma palavra, mas não, vamos pensar então aqui, a gente está falando de coisas boas, de coisas positivas. Você desafiou aí o pessoal a colocar. Eu vou até fazer, se você me permitir, eu vou fazer um desafio maiorzinho, para a gente poder, assim, aumentar essa corrente do bem, né? Então, eu estou aqui colocando hoje para vocês todos esses sentimentos, todas essas emoções que a gente sente, que a gente pode experimentar diante de um trabalho voluntário. Então, vamos aumentar essa corrente, né? Vamos propagar isso, essa corrente do bem, que ontem vocês falaram muito sobre isso, você e a essa corrente do bem. Então, é isso daí. Por quê? Porque trabalha, como eu falei para vocês lá no início da nossa live, eu comentei emoções positivas que perduram por mais tempo na gente, né? Alegria, pertencimento, socialização, a gente precisa disso enquanto seres humanos, né? Nós somos gregários, já diziam os gregos, né? A gente precisa ser reconhecido, né? Então, tudo isso gera sentimentos. A gratidão é um sentimento assim que eu acho que assim que prevalece no serviço voluntário, porque é aquilo que você falou, não só a pessoa que faz se sente grata, porque ela está tendo uma oportunidade de realizar, mas quem está recebendo também se sente grato. Né? Altamente grato por ter uma pessoa ali naquele momento, naquela hora, que vai contribuir para o seu bem-estar, para o seu engajamento na sociedade, porque tem trabalhos voluntários, Paty, que trabalham assim políticas públicas para ajudar os mais vulneráveis. Né? As pessoas que estão marginalizadas dos seus direitos, né? Não tem seus direitos violados. Olha quanta coisa bonita que dá para a gente trabalhar aí. Né? Com certeza. Então, a gente precisa começar também a não ver só assim um lado da mesma coisa. Vamos ver os dois lados, né? Sim. Então, tantas palavras aí que a gente acabou dando uma outra conotação. Então, eu acho que é bem por isso mesmo, é bem por aí mesmo, entendeu? Uma coisa interessante no trabalho voluntário que eu percebo é que muitas vezes a gente tem um trabalho, né? Um trabalho nosso que coloca o pão na mesa, né? Por assim dizer. E o trabalho remunerado. Mas a gente tem um dom. A gente tem algo que não combina com aquele lugar, assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma TJ, uma pluriversitária, que é a IEDA. E a IEDA, ela é contadora. E a IEDA descobriu recentemente, depois que ela passou pelo processo de coaching, essa veia artística dela, e ela foi fazer serviço voluntário no hospital infantil. E isso mudou a vida dela. E isso não mudou só a vida dela, isso mudou quantas vidas ela impactou com esse trabalho. Então, não é que ela não gosta de ser contadora, não é que ela não gosta do trabalho que ela tem. Ela ama o que ela faz. Mas ela tem algo mais, ela tem aquela luz dentro dela que, para brilhar, precisa de um lugar específico que não é o local onde ela está trabalhando. Né? Então, assim, olha que rico isso. Exatamente, os talentos. Os nossos talentos, né? Que muitas vezes ficam ali guardadinhos,
né? Porque, como você falou, a gente precisa do pão material, né? Então, a gente precisa daquele trabalho que te garante ali um valor monetário, né? Ao final de cada mês, porque a gente precisa. Só Uhum. que, aí, então, muitas vezes, por conta disso, você acaba deixando o seu talento lá guardadinho, né? Escondido, sendo que você pode multiplicá-los, né? Porque quando você doa os seus talentos, eles se multiplicam, né? Não só para você, como para a pessoa que está recebendo, né? Então, eu acho que fica aí aquele convite mesmo para a gente colocar os nossos talentos. Olha que exemplo maravilhoso que você deu, né? Você imagine o quanto ela tem impactado a vida das pessoas, né? Que a gente é de arrepiar mesmo, a Rô falou, é de arrepiar mesmo, porque é um trabalho assim feito de coração aberto e que impacta o coração da outra pessoa. E aí, olha a energia de um É, coração para o outro, entendeu? Nossa, é muito lindo isso. Isso é muito lindo. é. Então, E é perceptível, assim, quem conhece a Ieda, ela é perceptível o impacto poderosíssimo que esse trabalho voluntário teve na felicidade dela, no senso de propósito. Ela conta isso, inclusive ela vai fazer uma live, eu vou convidar o pessoal para participar da live com a Ieda. Então, para vocês ouvirem a história dela, foi muito impactante, né? e Então, assim, é legal você se abrir a essa possibilidade. Você pode fazer a diferença na vida de tanta gente e ao mesmo tempo você está fazendo super diferença na sua vida. É muito legal. Isso é realmente muito legal. é um diferencial para ambas as partes, né, Tati? E assim, é aquilo que eu falei, às vezes a gente, por uma insegurança da gente, a gente fala, eu tenho vontade, eu quero fazer isso, mas eu sei, eu sou um pouco, né, tímida. Às vezes, não, mas na hora Sim, brota. sim. Você se propõe a realizar. Olha, isso eu falo com experiência própria, sabe? Vai brotando e a gente vai ficando cada vez mais envolvido, e aí esse envolvimento vai ganhando uma proporção maior, e essa energia vai somando em outras pessoas. A hora que a gente vê, a gente está fazendo a diferença sim. A gente está fazendo a diferença sim. Eu costumo falar daquela historinha, a gente tem alguns projetos em escolas, né, de prevenção à violência, que hoje eu estou na área de segurança e trabalho no núcleo de projetos e programas de prevenção à violência. Ah, Então, a gente tem um projeto muito interessante na escola com crianças do quarto ano, crianças entre 9 e 10 anos. uhum. E eu costumo falar essa historinha para eles, né? Que aquela história que a floresta está pegando fogo, né? Que estão todos os animais desesperados, um correndo para um lado, a gente está vivenciando isso hoje, né? Real, né? Infelizmente, Hum. um corre para um lado, um corre para o outro. Aí eles começam a observar, olha a observação, aí, olha que quão importante que é a observação. Eles começam a observar que o beija-flor, aquela minúscula que a gente conhece, tão grandiosa, mas minúscula ao mesmo tempo. Ele vai com o biquinho dele apagar o incêndio da floresta. Ia conseguir apagar? Não, claro que não, mas assim, para ele e para os outros animais, ele estava fazendo a parte dele, entendeu? E ao mesmo tempo ele começou a perceber que os outros animais, bem maiores que ele, estavam fazendo a mesma coisa, né? Lá indo no rio, pegando. Então, veja que interessante. Então, eu trabalho muito, que a gente trabalha muito sobre cidadania, né, na escola, que é uma coisa que precisa, e o trabalho voluntário, ele está altamente ligado às ações de cidadania, né? Uhum. Sim. Precisa trazer à tona também isso, essa questão relativa à cidadania, né? E Uhum. o trabalho voluntário, a gente está com tudo na mão, não é mesmo? Às vezes a gente pensa que a gente não pode, mas a gente pode sim. Você trouxe um aspecto extremamente interessante, essa questão da cidadania, porque eu tenho observado muito, isso eu acho que é uma coisa que está meio difundindo no mundo inteiro, a gente está num papel muito passivo, né? Passivo e pacífico, né? Uma coisa meio misturada.
você espera tudo do governo. Eu estava falando que eu tenho observado, eu acho que isso é uma coisa que não é uma observação só minha, é geral, não é uma coisa que eu observei, que a gente, hoje em dia, a gente tem um papel muito passivo, né? Nem tanto pacífico, mas muito passivo. De esperar que tudo alguém faça pra gente, alguém dê pra gente, alguém resolva pra gente. Quando você fala em cidadania e nesse empoderamento que é o voluntariado, eu vou lá e eu sou um ator nesse processo. Eu faço algo, eu coloco o tijolo na parede, entendeu? Eu conserto o buraco. Eu tô falando assim, de consertar o buraco, porque assim, o voluntário precisa fazer isso, mas no sentido de eu fazer alguma coisa. E uma das coisas que tem um impacto mais deletério na vida das pessoas é essa sensação de ser passivo e de não poder fazer nada para resolver, para melhorar a própria vida. Então, quando a gente se envolve, a gente se entrega o nosso melhor, a gente contribui, a gente também faz um bem para a sociedade, para a gente também, porque a gente se torna forte e descobre que a gente tem valor. Então, voltando ao que a gente está falando, é realmente essa questão de você protagonizar mesmo, né? E quando a gente faz isso, aquilo que você falou, você vai lá, né, ver o que está precisando, porque muitas vezes, às vezes a gente reclama de um atendimento de serviço público, né, de que a prefeitura não vai lá podar uma árvore, mas muitas vezes a gente também não fala, ela não sabe que está acontecendo isso. Entendeu? Porque, como você falou, a gente acaba ficando sempre no passivo, né? Entendeu? Então, acho que a gente precisa, agora, fica aí o convite, acho também, a gente precisa ser mais operante, né? Proativo, operante, justamente para sair até para sair dessa zona de conforto, né? Eu penso. Eu acho assim que o interessante disso tudo é eu acho que fica aí, a gente pode até fazer um resuminho disso tudo que a gente falou, né? Legal. Eu acho que fica essa questão da gente pensar no bem-estar que a gente proporciona a nós mesmos e ao outro, né? Que eu acho que, como eu falei, ele vai além da saúde, né? O bem-estar é uma consciência mais evoluída, né? Então a gente pode pensar nisso, que é altamente assim fortalecedor, eu acho que é essa a palavra, né? Nos fortalece diante das adversidades da vida, porque a gente sabe que a gente tem as adversidades, né? Eu achei até uma coisa interessante que a Ana comentou ontem, que ela falou assim, às vezes as pessoas, às vezes a gente sempre feliz, ai, mas ela é sempre feliz? Sim, tem os desafios, tem aquele humor que às vezes, como eu falei, né, a tristeza tá lá bombando e de repente vem um fato desagradável e você, né? Então, quer dizer, o seu humor vai lá embaixo. Isso é normal, né? Nós somos seres humanos, né? Nós estamos aí na luta, né? Nós não somos infalíveis. Então, só que assim, quando a gente proporciona isso para o outro, primeiro para a gente e depois para o outro, você acaba fazendo com que essas emoções perdurem por mais tempo. Sim. Né? Então, é uma coisa assim muito gostosa. Eu venho assim trabalhando bastante em cima dessa questão do equilíbrio das emoções, desse mundo das emoções, sabe? E como assim isso é impactante para a gente? Quando a gente começa a reconhecer de fato as emoções em cada ação que a gente faz, né? Como isso é impactante até para a gente saber lidar com os desafios, saber lidar com a vida, entendeu? Isso é muito legal. E até reconhecer, e reconhecer nos outros também as emoções, né? Você reconhece em você, você reconhece nos outros, e você sabe que às vezes não tem nada de errado acontecendo, mas sei lá, naquele dia você não dormiu o suficiente. Exatamente. E aí, ó, eu vou até trazer a palavra que a Nicileia colocou do julgamento, que ela eu acho que vem bem a calhar agora, porque
a pessoa sabe que ela não tá legal aquele dia, porque ela não dormiu bem, porque então ela tá com o humor meio complicadinho. O que que o outro faz? Já vai lá e julga. Ai, mas essa pessoa vive de mau humor. Por um único momentinho que ela tá ali de mau humor, com justificativa, né? Não é? Então, ela já é... Ai, ela vive... Não, viver é muito tempo, né? Viver de mau humor é muito tempo, né? Entendeu? Então, isso que você falou é fundamental. Por quê? Porque você começa não só a reconhecer as suas emoções, mas reconhecer as emoções do outro também. Sim, Isso é muito interessante, entendeu? sim. Porque isso só vai fazendo com que, assim, gere menos conflito, né? Porque se você entende a emoção do outro, você muitas vezes não é sequestrado para o conflito dele, né? Já não Uhum, entra na espiral do conflito. Você uhum, entendeu? Então, uhum. olha quanta coisa boa que dá aí pra gente ir trazendo, né? Dá para trazer Sim. muita coisa E interessante. uma coisa legal que enquanto você falava aqui, me veio aqui na cabeça, Hum, que assim, eu acho que é uma coisa, é um valor que quase não, todo mundo valoriza, a liberdade. hum. E quando a gente Sim, fala, por exemplo, de um trabalho remunerado, muitas vezes a gente sabe que a gente não tem liberdade. Você foi contratado para fazer é, determinada tarefa é, e você vai ter que fazer aquela tarefa. Às vezes não era bem uma escolha sua. E quando você se propõe a fazer um trabalho voluntário, você não vai se propor a fazer uma coisa que você não gosta. Você não já se vai. propõe a fazer algo que você gosta, que te dá prazer, que você sente propósito, conexão, né? E É, tem por trás disso tudo a liberdade. Claro, a gente tem que ter um compromisso, né? Você assume um compromisso com alguém, você vai até o final. Mas é diferente do trabalho onde você tem ali um compromisso que está muito vinculado ao salário, porque você sabe que se você deixar o teu emprego, você vai ficar sem o teu salário, né? Pelo menos aquele salário ali daquele emprego. Já no trabalho voluntário, quando de repente chegar no momento que você falar, olha, o que eu tinha para contribuir é isso e deu, agora eu quero fazer outra coisa, você tem a liberdade de exatamente. sair É e buscar isso. outras coisas. Tati, você tocou num assunto assim muito legal. Por quê? Porque até a lei reconhece essa questão. Então, o que a lei prevê? Que, assim, não existe um tempo mínimo e nem máximo para você prestar um trabalho voluntário dentro de uma instituição. Não Que existe. legal, legal. Isso você vai combinar com a empresa e com a instituição que você está prestando o trabalho. Entendeu? Então, ah, é o tempo que você vai delimitar. Como você falou, percebi que hoje, ou então, às vezes eu não quero parar, mas eu quero fazer outra coisa, eu me identifiquei em outro eixo. Isso tudo é permitido no trabalho voluntário, entendeu? É a troca de função, né? Função entre Uhum, aspas. uhum. Isso tudo é permitido. E olha que interessante, né? Porque a gente pode falar assim, proporciona tudo isso que você falou no aspecto social, no aspecto da saúde, mas e o tempo? Como que fica o tempo, né? Onde que eu arrumo Hum, tempo para fazer um trabalho voluntário? Me veio à cabeça agora, achei interessante a gente falar. perfeito. Quando a gente fala do tempo, primeiro que o trabalho voluntário não é aquele, ele nem pode ser todos os dias, porque senão pode configurar vínculo empregatício. Se eu vou lá Hum. habitualmente, com hora marcada, então o trabalho voluntário nem pode ser assim. Então, normalmente, como que funciona? É uma vez por semana. Entendeu? Então aí já tem uma vantagem Uhum. no tempo cronológico. Agora Aham. a gente pode também trazer o tempo das oportunidades, das circunstâncias que vocês sempre falam aí na Pluri, né? Que é o tempo de Sim, Kairos. sim. Entendeu? Então, aí quando a gente traz esse tempo de Kairos, é tão interessante porque você fala, ai meu Deus, mas eu vou dar uma parada na minha vida porque eu tenho que, né, parar.
porque eu tenho que ir lá fazer um trabalho voluntário. Então, eu vou estar lá fazendo trabalho voluntário, eu não vou poder, tipo assim, estar com a minha família hoje, né? E o tempo de Kairos, ele prevê justamente isso. É esse tempo. Ora você está aqui com a família, aproveitando as oportunidades, ora você está aqui no teu trabalho, ora você está no trabalho voluntário, entendeu? E o E que colhendo os faz? Faz com que benefícios você... de cada momento. Exatamente. E colhendo os benefícios de cada circunstância, de cada momento e de cada oportunidade. E mais, trabalhando as várias áreas da vida, né? Porque a gente não tem só a área da família, a gente não tem só a área do trabalho, a gente precisa da área social. Sim, Então, você também trabalha os blocos. sim. Então, veja que interessante isso tudo. Nossa, né? Então, riquíssimo, riquíssimo. Sabe uma coisa que eu pensei aqui também, quando você estava falando do trabalho voluntário, da distribuição do tempo, uma vez por semana? sim. Eu fiquei pensando assim, você mudou de cidade. Eu acho que é o teu caso, é o meu caso, Sim. e eu acredito que é o caso de muitas pessoas. Mudou de cidade, você perdeu suas referências. Quando você, por mais que você esteja num trabalho, você vai ter um círculo muito restrito. Quando você se voluntaria para coisas com pessoas que têm interesses afins ao seu, você expande seu círculo de relacionamentos. É fantástico. É fantástico. E além de você expandir o seu círculo de relação presencial, você também começa, tipo, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo e me conectei com a Pluri aí do sul, entendeu? De Florianópolis. Né? Então, veja, a Nicileia lá do Alagoas, né, que ela falou? Alagoas. Olha que coisa interessante. Então, fantástico. Não é por acaso que a gente acaba se juntando também, não é? Por quê? Não. Porque, como você falou, começa a ter as afinidades. São os mesmos anseios, os mesmos desejos, né? Olha que palavra bonita, né? Porque eu acho que o desejo tem muito a ver com a nossa vontade. Então, isso tudo vai criando um ciclo, né? Um ciclo virtuoso. Aí põe a roda da abundância para girar, da prosperidade. Olha que coisa muito boa, né? Muito boa. Muito boa. E aí a gente vai ficando cada vez mais grato. Né? Voluntariado né? é tudo de bom. Nossa, de bom. Eu tô impressionada. Eu tô tão impressionada e tô aqui chocada, porque ele já apareceu o recado de 30 segundos. Então, Roberta, ai, eu quero te agradecer muito, foi fantástico, eu que te foi agradeço. Sensacional, foi, meu Deus, eu que agradeço pela oportunidade. E assim, ó, convido todo mundo para dar uma sapeadinha lá no meu projeto, que chegou junto com a live.